Cigarette Insiders. Olá pessoal, bem-vindos novamente à segunda parte desse episódio sobre projetos hospitalares. Estou aqui com Nicolas Nunes, Adriana Tonani, eu sou Rogério Lima e a gente está então tratando neste segundo episódio sobre a fase de projeto. Falamos no primeiro episódio, e já de antemão convido-vos a assistir e a ouvir, que da fase inicial, fase de planejamento. E aí nesse momento comentávamos sobre as duas possibilidades. A possibilidade de termos uma obra do zero, uma obra que vai começar do zero, apenas com o terreno lá, e a obra, que é a mais recorrente, em cima de um prédio pré-existente, então uma obra de reforma. Nessas obras de reforma, entra em cena um recurso que é muito interessante, que é de levantamento da realidade, ou captura da realidade, que a gente faz, nomeadamente, com laser scanner ou com fotogrametria. E aí eu queria saber da opinião aqui dos nossos convidados, o que acham, como se já tem experiência nessa linha, já participou de algum trabalho com levantamento de pontos ou com levantamento de pontos em hospital, não necessariamente só de hospital, mas também em hospital, e quais vantagens você vê da utilização disso? Nicolas. Bom, essa parte de levantamento de dados com nuvem de pontos, ela é maravilhosa. A gente está trabalhando num projeto, justamente é uma obra de infraestrutura, e eu acho que aí é onde pega bastante também, que aí você consegue ter uma realidade do seu terreno atual. O que eu sempre gosto de falar com respeito à nuvem de pontos é que ela te dá um valor muito baseado na realidade, justamente, porque você tira uma foto, né, um scan do seu ambiente, você sabe exatamente a parte exterior. Claro, nessa hora, como a gente comentou no episódio anterior, você não está pegando as instalações. Então, tem que sempre ter claro qual a limitação da ferramenta que você está usando, né? O martelo é para bater prego, a chave de fenda é para virar parafuso. Estava esquecendo a palavra parafuso já. Então, assim, você tem que saber exatamente o que você está tirando de cada uma das ferramentas. E isso, eu ressalto isso porque, assim, já conhece aquela frase, se tem placa, tem história? Pois é. Então, assim, na hora que faz a nuvem de pontos, tem que entender que você só está com o ambiente exterior, ou com a parte interior, mas você não tem o detalhe fino das instalações, você não vai ter esse tipo de coisa no seu modelo. Então, você vai precisar de alguns passos adicionais justamente para poder ter um modelo bem elaborado, porque não adianta nada você tirar sua nuvem de pontos, tirar sua fotogrametria, beleza, pede para o estagiário, faz um modelo disso aqui, quando o estagiário termina, você fala, tá ótimo, tem o meu modelo BIM. Não, você não tem nada, você fez uma maquetezinha 3D que não tem função nenhuma. Então, é entender que a ferramenta ela é muito útil, ela é muito boa, mas precisa de alguns passos adicionais. Eu entendo, sim, eu entendo, Nicolas, que na verdade é uma associação, né? A gente precisa de associação de levantamentos, né? Para que a gente consiga uma cuidade no registro do edifício. Então, quando a gente recebe uma nuvem de pontos e a gente associa a outros levantamentos, né? Levantamentos com escaneamento a laser internos, o topográfico, né, do levantamento topográfico, as medições em loco, os levantamentos fotográficos, na hora que a gente associa todos esses dados, aí sim a gente tem um modelo completo, né, o que seria o nosso BIM efetivo, né, com os dados. E, claro, o levantamento das instalações, muitas vezes, quando os hospitais são muito antigos, a gente precisa dos projetos antigos, às vezes eles existem, às vezes eles não existem, e a gente vai, então, encontrando essas informações na medida que a gente vai fazendo reformas também. Então, quando eles são antigos, muitas vezes acontece esse registro, que seria um as-built de um edifício antigo, né? Então, a gente vai fazendo o levantamento e vai cadastrando tudo até a gente completar este modelo. Quando a gente está partindo para um hospital novo, aí sim a gente tem condições de já programar todas as informações, né? E já ir adicionando as informações num modelo que é construído para isso. Então, são duas formas da gente enfrentar os projetos, né, das áreas hospitalares. Maravilha. E pegando o gancho dessa tua última fala, são muitos projetos, dado a complexidade, né? Muitos projetos. Normalmente é uma equipe gigantesca de pessoas que você tem que lidar. E, portanto, é muito importante termos integração e colaboração entre as equipes. Vocês concordam com isso? E como que a gente pode, digamos, colocar isso em prática com mais eficiência? Sim,
Sim, o que acontece? Nesse último hospital que foi novo, né, que a gente fez, existia sim uma parte antiga, mas era um hospital desativado, então é um pouco diferente, porque a gente não precisava trocar a asa do avião voando, porque ele estava parado. Então, ele estava no hangar, né? Então, a gente tinha uma estrutura antiga, a desativada, que a gente teve que fazer o levantamento todo dela e também aproveitar as potencialidades que ela nos oferecia, né? Para simplesmente não descartar aquilo que já existia. E a gente somou a essa estrutura antiga uma estrutura nova, inclusive a gente passou por cima com estruturas metálicas, e houve uma grande ampliação, ele terminou com 40 mil metros de área construída, e numa área ambiental, ou seja, com as complicações ainda de todas as aprovações, uma área ambiental de filito na direção de movimentação, então a gente também teve que fazer controle, né, de toda a montanha em volta, para que a gente recebia os dados computadorizados de movimentação por causa da fundação, para que não existisse nenhum problema, né, na movimentação da própria montanha em torno do hospital. E a gente, então, teve que fazer toda uma organização de dados e uma gestão de informação que envolviam 27 disciplinas diferentes. E essas 27 disciplinas diferentes, todas integradas, né, e todas em consonância, né, para que a gente conseguisse fazer as compatibilizações, principalmente na parte que já existia, porque existiam limitações de pé direito, limitações de estrutura, e tudo precisava estar muito bem conciliado para que a gente conseguisse fazer uma obra sem grandes interferências entre as disciplinas. Então, como você disse, Rogério, essa necessidade de trabalho conjunto, de colaboração, né, e de integração das informações é muito importante, né, num objeto que é tão complexo quanto uma estrutura hospitalar. A plataforma que é utilizada para isso e também todo o aparato tecnológico que a gente tem à disposição tende a ajudar também muito, né, Nicolas? E aí eu refiro-me em especial lá ao da Lux, que tem uma série de recursos que pode ajudar muito na equipa dessa integração e dessa colaboração. O que você tem a dizer? Sim. Não, realmente, quando a gente começa a falar de obras, especialmente hospitalares, a gente está falando de um grupo imenso de pessoas. Na verdade, sim, um grupo não. Estamos falando de vários grupos de pessoas que vão trabalhar dentro da plataforma. E aí eu faço essa ressalva nos vários grupos, porque uma das primeiras coisas, né, a gente sempre fala de um Common Data Environment, né, um CDE, para você poder armazenar informação, para você ter esse diálogo. Hoje em dia a gente fala muito, né, essas buzzwords legais, né, a ISO 19650, ter um CDE próprio, que isso é importante, isso é sério. Você ter um procedimento de acordo com a ISO é algo que vai beneficiar o seu projeto no longo prazo, justamente para você ter uma comunicação adequada entre os agentes. Então, assim, um CDE, claro, trabalho na Dalux, eu acho que o nosso CDE é absolutamente o melhor do mercado, mas, assim, existem algumas coisas que o nosso CDE tem que tem outros CDEs também que são essenciais, que é a facilidade, né, você conseguir configurar permissões de usuários para cada grupo de usuário diferente ter acesso à informação que lhe toque, né, para você não ter acesso a absolutamente tudo, virar a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer, cada um sobe o arquivo que quer, não importa o sistema de nomeamento também, vou subir o arquivo aqui do jeito que eu quiser, se eu quiser subir com um sistema da paz, né, de nomeamento eu subo, e se eu quiser subir com um sistema que hoje eu fiquei com vontade, eu também subo, e é o tipo de coisa que não pode acontecer, ainda mais numa obra dessa complexidade. Quer dizer, não pode acontecer em obra nenhuma, mas uma obra grande, uma obra que vai ter diversas disciplinas envolvidas, você vai ter, né, civil no começo, aí pessoal de instalações, mecânica, elétrica. Então, você vai ter várias disciplinas envolvidas, você vai ter um grupo grande de pessoas, você vai ter, se você não tiver esse controle de documentação, logo do princípio, um procedimento muito bem estabelecido, organizando grupos, você pode encontrar um problema gigantesco na frente. E claro, foi que nem eu falei no episódio anterior, até para a parte de handover também, para você saber onde está o equipamento que você tem que entregar, onde que
quais são os dados do equipamento que você precisa. Então, toda essa parte de ter um CDE próprio, de ter um fluxo de comunicação, de aprovação, porque muitas vezes a gente faz o modelo, a gente gera as pranchas, mas daí não tem quem aprova, o fluxo de aprovação é confuso, você às vezes acaba com, não sei a expressão em português, então vou falhar nessa aqui agora, mas você cria um bottleneck, né? Você cria um afunilamento, da informação que acaba passando às vezes só por um document controller que não aprova. Chamamos de gargalo. Gargalo, obrigado. Então, você acaba criando um gargalo justamente, onde tudo passa pelo document controller, ou tudo passa por um aprovador que não consegue dar continuidade, às vezes até pela própria natureza da obra, porque exerce mais de uma função, tá recebendo vários modelos ao mesmo tempo, então é muito importante ter esse tipo de fluxo estruturado, ter esse tipo de software implementado no seu projeto, desde um princípio, na verdade. Isso é verdade. E a gente percebe que, às vezes, a pessoa até tem o acesso à tecnologia, ele tem lá, digamos, ele fez a assinatura do Dalux, está tudo certo, mas, por falta de processos internos, aquilo fica extremamente subutilizado, né? E acaba por não ter a eficiência que deveria ter, né? Propriamente dito. Então, o que comprova que não necessariamente é só a tecnologia, só a plataforma estando lá contratada, que garante o êxito na coisa. Eu preciso aliar processos ao contexto para que realmente a gente tenha um êxito. E aí, nesse sentido, eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre ainda falando de integração, sobre esse processo de identificação de erros, identificação de inconsistências, que no âmbito hospitalar é imensa possibilidade de aparecer, né? Já que a gente está falando de uma quantidade enorme de sistemas rodando ali, e como que isso pode impactar, não só numa qualidade de projeto maior, mas futuramente, no que a gente vai falar, inclusive no próximo episódio, numa obra melhor. Adriana. É fundamental que a gente entenda, na verdade, para que a gente adotou, né, primeiro o BIM e segundo as nossas plataformas de colaboração, né, o CDE. E em cima disso também entender como criar essa integração de informação para gerar análises, que é o processo de avaliação do que está sendo entregue pelas equipes. Então, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco sobre isso no próximo episódio, mas é importantíssimo que a gente use a ferramenta para a qual a gente realmente a adotou, né, de uma forma completa. A gente pode estender um pouco mais isso, que é um assunto interessante, no próximo episódio. Maravilha. Obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E vamos agora para o nosso próximo episódio, falando da fase de obra e operação. Obrigado e até a próxima.